Família 78 centavos. Vídeo novo começando e você sabe que hoje, quinta-feira, é dia da gente falar sobre planejamento. É o dia de nós falarmos um pouquinho de como eu e minha família nos programamos antes da gente partir para esse intercâmbio estudantil que está aí no seu terceiro ano e que a gente já acumulou tantas histórias, tantas coisas boas, tantas experiências, tantos desafios também. A gente também apanhou aí bastante, a gente continua apanhando aí algumas coisas, mas faz parte, a vida é assim, né? Não existe lugar perfeito. Vocês que seguem o canal sabem bem disso, sabem que eu sempre comento a respeito disso, mas claro que é muito, muito bom morar aqui. Eu não posso mentir e não posso dizer que isso não é maravilhoso. Mas hoje eu queria fazer um vídeo um pouquinho diferente. Nas semanas passadas eu falei um pouquinho sobre custos, né? O custo de uma pessoa solteira, o custo de uma família. A gente tem um custo de uma família, né? E a gente fala sempre sobre como a gente foi feita a organização prévia antes de realmente chegar aqui. Mas hoje eu queria fazer um papo mais íntimo com vocês. Faz tempo que a gente não fala sobre isso, faz tempo que a gente não se conecta e eu compartilho um pouco das minhas experiências e sentimentos mais do que o planejamento. Então hoje, nesse vídeo de quinta-feira, eu queria falar um pouquinho sobre como foi o meu primeiro dia quando a gente chegou aqui para iniciar o intercâmbio. Não vai ter vinheta, não vai ter nada, eu já vou falar direto com vocês, tá? Basicamente, meus amigos, a noite que antecedeu o nosso voo para vir para cá, vou contar um pouquinho do cenário, como é que tava. Imagina que nós estávamos há uma semana morando na minha sogra, porque o apartamento que nós tínhamos, a gente já tinha esvaziado ele. Eu tinha acabado de vender o carro, eu ainda não tinha passado para o nome do novo proprietário, então um dia antes do voo eu tive que correr no cartório para fazer isso. Eu tinha feito uma petição para alguém da família cuidar das minhas coisas no Brasil, né, do que eu não pudesse tocar e cuidar de forma remota. Então eu fiz lá um documento assinando, dando poderes plenos para essa pessoa. E tudo correu bem, menos o banco. O banco, mas tinha que mandado com 30 dias antes, a gente tem que analisar. Aí você fala assim, caramba, os caras, eu tenho que pedir autorização para os caras para mexerem no meu dinheiro, sabe assim, antes, com antecedência, enfim, coisas que acontecem. Mas aí eu acabei colocando essa pessoa mesmo como conta conjunta e aí resolveu o problema. Mas a gente vinha de um cenário desse e o Enzo estava com muita febre. Eu acho que toda essa movimentação, toda essa agitação deixou ele bastante mexido, porque criança sente, né? E aí ele estava doentinho, a gente viajou com ele doente. E eu acho que a coisa mais engraçada do planeta é no dia que você pega o carro indo para o aeroporto, sabendo que você vai deixar o Brasil durante um tempo. E eu nem tinha pensado nisso, na verdade eu ia falar sobre esse vídeo sobre outras coisas um pouquinho mais pra frente, quando a gente chegasse, mas eu vou falar um pouquinho da vinda também. Eu lembro que no caminho eu tava com uma sensação clara que, tipo, estou esquecendo alguma coisa. E eu esquecendo alguma coisa no Brasil, você tá mudando de país. Embora hoje eu percebo que, assim, também não é tão longe assim, não é tão distante assim. Tem muitos inscritos que vêm e vão, muita gente me traz muita coisa. Eu quero agora agradecer também a todos os inscritos que já me ajudaram em uma série de coisas, de trazer do Brasil, de levar daqui pra lá. Gente, muito obrigado mesmo. Não é muamba, tá, gente? Às vezes são coisas que não tem por aqui e que eu preciso da ajuda de vocês. Mas eu fiquei com aquela sensação do tipo, meu Deus do céu, eu tô esquecendo alguma coisa muito importante e eu vou chegar lá e eu vou lembrar que, sei lá, a minha habilitação ficou na gaveta, sabe, da minha sogra. E aquela sensação no carro, e assim, uma semana antes eu tinha ido na Avenida Paulista, dei uma olhada geral, sabe quando você meio que despede, assim, mesmo que por um período de tempo, eu já meio que dei uma despedida. E aí a gente chegou no aeroporto internacional, tira a mala, nós estávamos com 6 malas, se eu não me engano. Dessas 6 malas a companhia aérea quebrou 3 ou 4. E aí aquela despedida com, né, família, assim. A minha mãe e meu pai preferiram não ir no aeroporto. Minha mãe falou, não, eu não vou me sentir bem, então a gente se despediu antes e tal, na casa dela. Os meus sogros foram até o aeroporto, que inclusive eles nos deram carona, junto com a tia Lívia, o tio Dani, e aí a gente, tipo, se despediu deles lá, mas foi bem difícil. Porque pra quem fica é sempre mais difícil. Pegamos um avião, fizemos a primeira escala, pousamos, e aí você daquela respirada funda, porque tem muita coisa envolvida, gente. Então, assim, quando eu bato nesses vídeos de quinta-feira sobre planejamento,
É porque não dá pra você dar louca, pegar suas coisas, sair loucamente e mudar de país. Não dá, você tem que se planejar, você tem que ter pelo menos um cenário prévio assim esperado. Eu creio muito na palavra de Deus. E eu creio muito no milagre de Deus nas nossas vidas e o fato de eu estar por aqui todo esse tempo é milagre de Deus, sim. Isso eu sou grato todos os dias. Hoje eu já agradeci também, já falei com Deus a respeito disso. Mas a palavra de Deus também nos deixa claro que assim, ele multiplicaria o pão. Né, ele pegou lá o pãozinho, o peixinho e multiplicou. Então assim, é nosso trabalho também fazer o pão, é nosso trabalho também preparar o peixe. Então não adianta também vir pra cá na loucura esperando que o milagre vai cair do céu e que você vai todos os dias, sabe assim, você tem que fazer a sua parte, você tem que trabalhar, você tem que ir atrás, você tem que, sabe, correr atrás de tudo isso. E quando eu cheguei aqui, o principal contrato que eu tinha em São Paulo da minha agência foi perdido. E não por uma questão de viagem, foi uma questão que mudou a diretoria e o presidente novo falou que não ia mais continuar. Ficou uma briga para pagamento de rescisão de contrato, mas assim, o pagamento da rescisão era de menos, eu precisava do trabalho. Mas graças a Deus, nessa época aí a Under Armour apareceu, a gente fez um projeto de 1 ano e meio, 2 anos com a Under Armour, de vídeo, de treinamento e tal. E aí a gente foi atendendo a Under Armour no Brasil e aí isso deu um, né? Aí apareceu Via Varejo, aí apareceu outros projetos lá de outros clientes e aí acabou dando uma equilibrada. Mas a chegada, deixa eu só ver se tá filmando mesmo, que eu tô aqui falando. Ah, tá sim, beleza. E eu não tô olhando a tela porque eu tô gravando com o celular. Mas a chegada, eu lembro que a gente, no primeiro hotel que a gente ficou aqui, que se não me engano foi o Stayed America, que fica ali na John Young, toda vez que eu passo na frente dele eu lembro dessa história, a gente não tinha ideia do que ia acontecer com a gente, como seria, sabe assim? A gente começou a procurar casa para ver onde a gente ia alugar. A gente não tinha ideia que a gente ia encontrar um vizinho maluco embaixo que ia arrumar confusão com a gente, que ia brigar. A gente não tinha ideia que a gente ia comprar o PT Cruiser e o casal que vendeu pra gente o PT Cruiser depois virou amigos nossos. Porque assim, eles não venderam nenhum carro quebrado. Era um carro usado. O carro usado você pode vender agora e daqui uma semana dá problema. O PT Cruiser levou 1 ano para dar problema. E foi um bom carro. E eles foram muito direitos. E mais do que isso, eles ajudaram bastante a gente, porque logo na chegada ele falou, não, cara, pode ficar com a minha placa pelo menos 2, 3 dias até você ter endereço, porque a gente comprou o carro, mas não tinha endereço para registrar a placa. Então, assim, Léo, obrigado, viu, mano? Eles foram muito legais, inclusive o Léo me ajudou na minha mudança, de lá pra cá, enfim, a gente acabou continuando amigo, a gente hoje perdeu um pouco o contato, porque é um pouco normal aqui, infelizmente, cada um vai fazendo a sua correria, e cada um, né, vai resolvendo as suas coisas como pode, e aí você acaba desconectando um pouco dos amigos assim no passar do tempo. Muita gente você vai conhecendo vai ficando pelo caminho, no sentido de você não ter mais aquele contato tão próximo. A gente não tinha ideia de onde a gente ia morar, a gente não tinha ideia de qual seria o nosso primeiro carro, a gente não tinha ideia se a empresa do Brasil iria funcionar, a gente não tinha ideia se a conversão ia dar certo, a gente não tinha ideia se o Banco Itaú ia encher o saco e ia bloquear a conta, a gente não tinha ideia de tantas coisas que passaram. E aí, guys, se eu colocar na balança tudo que a gente passou, eu não tinha ideia mesmo. E eu tô te falando, eu falo isso do lado positivo, porque hoje, depois de 3 anos e pouco, eu olho para trás e eu realmente sou muito grato a Deus por tudo aquilo que a gente conquistou. A gente tem assim alguns parceiros no canal que são fundamentais, não só no aspecto de parceria do canal, mas como bênção de Deus mesmo, sabe assim? Eu vou citar 2 exemplos. Primeiro exemplo, eu vou citar o pessoal do carro da GS Auto Center, né? GS Car Rental, que é de locação de carro. Quando eu cheguei aqui, eu estava andando de PT Cruiser, quando minha sogra chegou de viagem, eu fui buscar ela, meu PT Cruiser deu problema, não tinha dinheiro para consertar a bateria. E hoje eu estou andando de carro zero. E não é só um carro zero, eu estou andando de Jeep, eu estou andando de Cherokee, eu estou andando... Entende o que eu quero dizer? Eu preciso agradecer muito a Deus por isso. Porque é um progresso muito grande, é um conforto muito grande para minha família. Então sim, eu vou falar desses parceiros no canal. Um outro parceiraço nosso, que inclusive esse quadro de planejamento e o quadro de viagens, né? Inclusive está no forno, tá? O vídeo lá de Filadélfia. Mês passado a gente foi para Atlanta, esse mês a gente está terminando de digitar a ida para Filadélfia. O Paulão, assim, mais do que a parceria com o canal, o cara é meu amigo agora, sabe assim? A gente conversa com uma certa frequência. Inclusive, já fez uns corres que eu nem vou contar no vídeo, porque é muito pessoal, mas assim, ele já nos ajudou com remédio, tipo, puxa, o remédio estava no Brasil, ele, não, deixa que eu resolvo, e ele veio pra cá e trouxe. Então assim, são pessoas que vão muito além. Então,
Quando eu recomendo de boca cheia mesmo. E aí uma coisa que a gente, que eu já vou falar também dessa recomendação, uma coisa que a gente chegou aqui e a gente não sabia, por exemplo, eu não sabia da existência da EasySim antes de vir para cá. Eu não sabia que existia empresas que vendiam chip de celular para você sair do Brasil já com o chip espetado. Eu não sabia. E ajudaria muito, porque no começo a gente ficou no Stay of America e tal, não sei o que, tinha lá o Wi-Fi, claro, alguns lugares tinham Wi-Fi, mas quando a gente estava na rua a gente estava sem sinal. E a gente tinha que ir na T-Mobile para contratar um plano. Mas a contratação do plano ou era um pré-pago lá super caro que eles tinham, ou era o plano de residente. E como eu posso ser residente se eu não tenho endereço? Entendem? Então assim, eu recomendo mais uma vez, vai vir para cá, compra o chip, www.easysim4u.com, espeta o chip no voo, nem que seja para 10 dias, vê lá o plano, mas assim, chega com a internet, porque facilita muito a vida, mesmo, tá? Não é só um jabazão, não. Facilita mesmo. E aí a gente chegou e aí as coisas começaram. E aí você começa a se encaixar daqui, se encaixar dali, começa a fazer amizade, começa a fazer contatos. Uma coisa muito importante para vocês, que eu mega recomendo é o network, principalmente em Orlando, ele é imprescindível. Porque Orlando é muito pequeno, Orlando é o interior. Então não vem com essa mentalidade do tipo, eu quero distância de brasileiro, eu não quero conversar com ninguém. Cara, eu já, graças a Deus, esse fato de ter essa conexão com as pessoas, de conhecer pessoas, de ouvir histórias, me ajudou muito em dois aspectos. A me aproximar de gente do bem e de me afastar de gente do mal. Porque se você não tem pessoas próximas que você confia e que dividem com você a mesma luta e tal, como é que você vai saber, entendeu o que eu quero dizer? Quem é que realmente está do seu lado, quem não está? E aí também você começa a ficar numa neura de tipo, todo mundo quer passar a perna em mim. E não é verdade. Gente, assim, você mudou de país, não significa que você esqueceu tudo que você aprendeu no Brasil. Com certeza no Brasil tem brasileiro querendo te passar a perna, entendeu? A diferença aqui é que você tem o brasileiro, o gringo, entendeu? Todo mundo se corre o risco. Então, é isso. Hoje eu quis realmente ligar a câmera, bater um papo com vocês mais íntimo. Fazia muito tempo que a gente não falava sobre isso. Dei uma pausa no planejamento analítico e estou falando mais do planejamento emocional. Espero que essas informações te ajudem de alguma forma. A gente se vê aí possivelmente no próximo domingo. Você percebeu que a minha casa está mais zoneada do que o normal e a gente tem novidades para vocês. Espero que vocês gostem. Falamos em breve. Deixa aí nos comentários o que você acha que pode ser. Tchau.